Capítulo 41. Diz o Sumo Pontífice: Bem, realmente dou-te razão e por ora não posso e não quero discutir qual o sentido espiritual contido em teus quadros. Mas uma coisa deves considerar. Se por acaso eu quisesse passar a outra em uma doutrina que desejasse ser compreendida e aplicada, forçosamente teria que apresentá-la de uma maneira acessível ao meu discípulo. Assim sendo, também poderia exigir dele uma conduta de acordo. Mas se eu transmitir uma doutrina em quadros, que em absoluto poderão ser postos em prática e o discípulo me perguntar: mas como? De que forma deverei tirar-me a vida para ganhá-la? Como posso matar-me para, assim morto, tirar a morte, uma vida eterna? Eu então lhe direi: deves fazer isto desta maneira, porque entre os quadros e a verdade contida neles existe determinada correspondência. Portanto, deves seguir esta correspondência e não o quadro externo. Vê, querido mestre, isto qualquer discípulo compreenderá e eu poderei exigir dele o cumprimento da minha doutrina. Agora poderei exigir isto sem ser tomado por um doido, se ela não o permite? Se assim fizesse, todo o mundo me consideraria como alguém que carregasse água num cântaro lacrado. Um sedento se aproxima dele e pede de beber. O portador da água, porém, lhe entrega o cântaro lacrado e diz: aqui tens para beber, bebe. O outro procura saciar a sua sede, mas não encontrando a abertura, diz: como poderei se o cântaro está fechado por todos os lados? O primeiro responde: se és cego e não achas a abertura, engole todo o cântaro e terás engolido a água. Diz-me, querido mestre, o sedento não teria razão em chamar o outro de doido? Não que ousasse dar-te este nome, mas se afirmas que não compreendemos a tua doutrina por causa da nossa cegueira e surdez espiritual, comparo-a a este cântaro lacrado que deverá ser engolido com a água, exigência esta que só poderia ser reclamada por um profeta que tivesse fugido do manicômio. Seja lá como for, a tua opinião, enquanto não deres uma explicação razoável da tua doutrina, que em outras partes contém muita coisa boa e verdadeira, confirmo, com muitos outros presentes, a minha opinião que já dei. Por isso, jamais hás de ver iniciarmos a nossa mutilação pelos teus ensinamentos. Também trabalharemos, como sempre, para o nosso sustento, e ai daquele que procurar roubar-nos astuciosamente. Tampouco presentearemos o ladrão que nos roubar a túnica com um manto. Se és verdadeiramente um sábio enviado por Deus, ou compenetrar-te-ás da necessidade do cumprimento das leis de Moisés. Entretanto, se tencionas romper a lei com a tua doutrina, terás que entender-te com Jeová. Digo eu. Sou de opinião que depende do legislador cumprir a lei em espírito e verdade, ou então sustê-la sob certas condições. Diz o Sumo Pontífice: isto sou estranho da tua boca. Hoje de manhã teria honrado esta explicação, pois parecia-me que tu fosses realmente o Messias. Agora, porém, com esta doutrina, és aos meus olhos um tarado que se apraz em oferecer as suas ideias fixas como sabedoria do Messias. Portanto, é preferível que expliques melhor a tua doutrina dura, que jamais será compreendida assim. Digo eu. Então fala o que te deixa tão consternado, que te aliviarei. Fala o Sumo Pontífice. Já te disse por diversas vezes, mas a fim de que vejas que sou razoável, confesso-te que, enquanto todos os outros pontos são praticáveis, não aceito o arrancar dos olhos e a mutilação de pés e mãos. Considera tu se existe a possibilidade de alguém arrancar um olho. Ou por outra, não morrerá aquele que decepara uma mão ou um pé? E uma vez morto, qual o seu progresso? Vê, eis o ponto inútil da tua doutrina que não poderá ser executado. E se morrer, pergunto como Davi: Senhor, quem poderá louvar-te na morte e na tumba? Portanto, explique este ponto com mais clareza,
que aceitaremos o resto como doutrina humanitária levada ao extremo. Digo eu: pois bem, o teu pedido é aceitável e eu te digo: depois de Samuel, és o mais sábio dos sacerdotes, pois tens bom coração e não rejeitas a minha doutrina, pedindo apenas que te seja explicada. Mas não por mim, e sim por um discípulo meu, receberás a luz. Dirige-te a qualquer um deles e saberás que a minha doutrina, desde já, é compreendida sem a explicação da minha parte.